Paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Pastor Alex. Para vocês que estão acompanhando esse vídeo no YouTube, abra as nossas Bíblias no livro de Salmos, do número de Salmos, versículo 1, o cântico, né? Louvai e temei ao Senhor. É o Salmo de Davi, né? Salmo de Davi, do número 34, versículo 1, que diz assim a palavra do Eterno: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se alegrará a minha alma. Ouça-nos os mansos e se alegre. Engrandecei o Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, e deu ele de todos os meus temores e livrou. Ora, olhai para ele e sede iluminado. Vossos rostos jamais será confundido. O clamor deste pobre o Senhor ouviu e livrou de toda a sua angústia. Ó anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que os temes e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Temei ao Senhor, vós santo, porque nada falta o que teme. O leão necessita e sofre fome, mas aquele que busca o Senhor, bem algum faltará. Irmãos, eu meditando nesta palavra, no livro de Salmos, do número 34, do versículo 1 em diante, eu contemplo aqui o salmista Davi dizendo: bendirei ao Senhor, ou seja, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E eu quero dar um salto aqui, um pulo aqui, no versículo 5, olhai para ele sede iluminado. É o Senhor nos dizendo, você que acompanha esse vídeo, olhai, focar, firmar, ou seja, a direção tem que ser o Senhor. A direção tem que ser a presença do Senhor. Ele dizendo, olhai para ele e ser iluminado. Cada vez que a gente olha para o Senhor, a gente é iluminado. Cada vez que a gente foca no Senhor, a gente é iluminado. Os vossos rostos jamais será confundido. Ou seja, quando você olha para o Senhor, quando você firma a sua face no Senhor, os nossos rostos é iluminado e jamais será confundido, jamais. Ou seja, quando você olha para o Senhor, quando a gente olha para o Senhor, a gente tem discernimento, a gente tem entendimento, ou seja, nada fica oculto, nada fica escondido. Os vossos rostos e jamais será confundido, jamais. Ou seja, é impossível a pessoa ser confundido, o cristão ser confundido, aquele que se refugia no Senhor, aquele que direciona a sua vida para o Senhor, que olha para o Senhor, que firma a sua visão no Senhor, ele jamais será confundido. Porque quantas pessoas está sem direção, porque quantas pessoas não sabem mais o que fazer, não sabem mais como agir em algumas situações difíceis que aparentemente aos nossos olhos parece até que não tem como, não tem solução, não tem jeito. Mas quando você firma a sua visão no Senhor, você não é confundido. Você não é confundido, nós não somos confundidos. Aí o versículo 6, o salmista salmodiando, o salmista louvando o Senhor, dizendo: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o livrou de toda a sua angústia. Clamou este pobre, ele está dizendo, referindo a ele,
clamou esse pobre a Deus, né? E o Senhor o ouviu. Pobre, quando eu falo de pobreza, quando o salmista vem falando de pobreza, é de simplicidade. Quando fala de pobreza, quando o salmista vem dizendo pobreza, não é pobreza material, não é pobreza você andar na miséria no termo material, não é ser mendigo, não. Pobre que ele está falando é pobre de espírito, humilde, simples. Ele está dizendo, clamou este pobre, e o Senhor ouviu, livrou de toda a sua angústia. Deus livra. O cristão, ele pode até passar por angústia, ele pode até passar por decepção, mas quando ele olha para o Senhor, quando ele firma a sua visão no Senhor, ele não é confundido. Aí diz assim o versículo 7, ó anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó anjo do Senhor, ó maiúsculo, o Senhor, que está se referindo à pessoa de Jesus, ó anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. O próprio Jesus, ele acampa ao nosso redor. Ó anjo, está se falando da pessoa de Jesus e do que temes e os livra. Provar e ver, ou seja, ele está dizendo, quando a gente está firme, quando a gente olha para ele, a gente não é confundido. Quando a gente clama e é fiel, provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele refugia. Bem-aventurança. Quando a gente refugia no Senhor, o Senhor garante a vitória. Deus não deixa confundido. Aí diz, temei ao Senhor, vosso santo, porque nada falta ao que teme. Nada falta. Então sempre tem provisão, sempre tem escape, sempre tem milagre, sempre tem refúgio e sempre tem direção de Deus. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para vocês, né, que para vocês que precisa do milagre, precisa de uma resposta. Medita aqui em Salmo 34. Bendirei, olha, firma no Senhor, né? Olhai para ele e ser iluminado. Olha para Jesus. Não olha para a calúnia, não olha para as fofocas, não olha para aqueles que falam mal de você, para aqueles que jogam pedra na sua vida, no seu lar, né? Mas olha para Jesus e você vai ser iluminada, está sendo iluminada, né? E você não vai ser confundida, né? E Deus se livra de toda angústia, e Deus acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. E ele dizendo aqui, olha, pode fazer prova. Pode fazer prova. Então quem estava falando não era qualquer pessoa, era o salmista Davi, um homem que teve muitas experiências, um homem de Deus, mediante as falhas, fraquezas, mas o Senhor é com ele. E o Senhor Deus sempre deu vitória para Davi, porque ele olhava para o Senhor e ele era iluminado. Que Jesus abençoe a todos, né? Que Jesus abençoe a todos que vão estar assistindo, vai ser muito edificante, né? Essa ministração, que Jesus possa abençoar a vida de todo, cada lar, né? Cada família, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.